Olá, pessoal. Então, a aula de hoje será uma demonstração bem resumida do que vou exigir do trabalho semestral relacionado à disciplina de estratégia empresarial a vocês, e também eu vou fazer uma explanação rápida em relação ao uso do BSC na implementação do planejamento estratégico. Bom, pessoal, então, dentro da construção do processo de desenvolvimento do planejamento estratégico, nós temos aí a chamada intenção estratégia, ou intenção da estratégia, que consiste na definição da missão, visão, valores, definição de stakeholders, proposta de valor. Mas o que eu quero deixar claro para vocês quando vocês forem montar o planejamento estratégico do projeto, da empresa que vocês estão construindo? Então, a missão organizacional, ela precisa estar alinhada e, sobretudo, coerente com a visão, os valores organizacionais, os stakeholders que vocês vão estar atendendo e, inclusive, com os objetivos organizacionais que nós vamos verificar depois de fazer uma análise da SWOT que vocês construíram. Então, missão, qual é o negócio da organização, qual que é a razão de existir dessa empresa, visão organizacional, como o negócio da organização será no futuro, qual que é a perspectiva organizacional, qual que é a perspectiva dessa empresa para daqui 5 anos, por exemplo, quais são os valores organizacionais que essa empresa está estruturada, então o que é importante para a organização. Lembre-se do termo, coerência. Observem, pessoal, se a empresa tem como valor organizacional a sustentabilidade, por exemplo, não faz sentido a empresa praticar dentro do seu segmento, dentro da sua atividade operacional, e escolher elementos que são contra esse valor de sustentabilidade. Então, muito atento com essa relação existente em cada nível e cada item desses da intenção estratégica. Bom, os stakeholders, o público de interesse, então a empresa vai atender os colaboradores, ela também atende a sociedade, os seus clientes diretamente. Então, a quem interessa chegar os resultados dessa organização? Quem são os públicos estratégicos dessa empresa? Ainda, qual é a proposta de valor da empresa? Quais são os clientes e o que eles consideram valioso na organização, em seus produtos e serviços? Talvez a empresa vende o produto, mas o que o cliente está recebendo de valor não é simples e puramente aquele produto, mas sim a experiência de consumir um produto dentro daquela infraestrutura empresarial. Então, é muito comum algumas empresas agregar muito valor ao seu serviço ou muito valor ao seu produto para oferecer para o cliente, além do produto, e sim uma experiência de consumo. E também os chamados objetivos organizacionais. Quais serão os resultados esperados da organização? Estes objetivos organizacionais, quando vocês forem construir a intenção da estratégia no trabalho de vocês, é importante que vocês deixem para executar esses objetivos após ter feito uma análise da SWOT. Quando vocês fizerem a análise SWOT, vocês vão relacionar os elementos que representam forças, fraquezas, e vão construir os objetivos organizacionais a partir dessas informações. Obviamente, coletando dados também das etapas anteriores. Pois bem, a etapa do diagnóstico estratégico externo, ela é fundamental e essencial na construção do planejamento estratégico. Por quê? Porque quando vocês passam a analisar o ambiente demográfico ao qual a organização está inserida, o ambiente sociocultural, quais são os critérios, os aspectos
aspectos econômicos que podem impactar aquele setor, que pode impactar a sua empresa, você vai ter uma visão mais ampla do negócio que vocês estão construindo, o planejamento estratégico. Então, analisar esse cenário sobre essas perspectivas externas, o que pode influenciar a organização? Existe uma mudança tecnológica que pode impactar o seu negócio para o aspecto positivo ou negativo? Pode ser que sim, pode ser que estejam desenvolvendo uma nova tecnologia e a tecnologia que até então era utilizada na sua empresa como produto a ser fornecido ao cliente vai ficar obsoleta. Então, como adaptar isso? Como verificar uma medida, uma ação para que a empresa passe também a explorar esse mercado novo? Lembrem-se, imagina lá no passado, quando a gente tinha uma tecnologia TDMA para os aparelhos celulares. Se a empresa, se uma determinada marca, Nokia, dentre outras, Siemens, Samsung, se elas não se adaptassem, se elas não percebessem essa mudança direto para o 3G, elas iriam ficar para trás, porque a tecnologia TDMA estava ficando ultrapassada. Então, o ambiente tecnológico ao qual o segmento está inserido está em processo de transformação, a tecnologia está evoluindo, o seu produto vai ficar obsoleto, ou ainda, o seu produto nem precisa ficar obsoleto, mas pode ser que surja uma tecnologia que vai favorecer a empresa no sentido de ser mais eficiente no seu processo produtivo. Também pode ser um elemento muito bem aproveitado a partir dessa análise de ambiente externo. Ambiente dos recursos naturais, o tipo de empresa que vocês estão construindo, tem alguma legislação, tem algum aspecto pontual em relação a esse segmento? Qual que é o ambiente político legal? Existe, volto a repetir, existe alguma legislação específica com restrições para o desenvolvimento, para, de certa forma, a aplicabilidade daquela atividade empresarial que é executada? Então, é preciso entender esse ambiente, esse macroambiente, e verificar o que pode ser impactado positivamente ou não para a empresa em virtude desse cenário externo. Lembrando que nós temos um macroambiente que pode influenciar indiretamente a organização, mas também temos o chamado microambiente, que é aquele ambiente chamado relacional, onde a empresa tem uma relação direta com o concorrente, com o cliente, com as agências reguladoras, com os fornecedores. Nesse microambiente existe, por exemplo, um grande concorrente que está sendo inserido no mercado com novos produtos, com novas tecnologias, e isso pode representar lá na análise SWOT uma ameaça. Então, observe, essa análise, esse diagnóstico estratégico externo, ele deve ser bem estudado, porque alguns elementos que são levantados dentro dessa perspectiva pode ser utilizado lá na análise SWOT de vocês. Pois bem, saindo do diagnóstico estratégico externo e passando para o diagnóstico estratégico interno, vocês vão verificar exatamente aspectos relacionados à arquitetura organizacional, como que a empresa ela está estruturada, como que essa empresa ela desenvolve os seus processos são favoráveis, a empresa tem um custo baixo em virtude dos processos que são adotados. Isso pode ser, inclusive, um fator competitivo da empresa. Então, refletir sobre esses elementos, que isso pode, volto a dizer, ser um ponto positivo lá na sua análise SWOT, ser uma força da empresa. Ou não, pode ser uma fraqueza também. Quais são as competências essenciais para que a empresa desenvolva atividade? Talvez seja uma infraestrutura bem desenvolvida, ou às vezes não, sejam colaboradores com habilidades muito específicas para fazer um determinado serviço, para desenvolver determinado produto, e assim você vai ter uma vantagem competitiva perante o mercado. Cadeia de valor. O que essa empresa possui em termos de vantagens competitivas, considerando a sua cadeia de valor? Talvez a empresa ela tenha um fornecedor específico que o seu concorrente não tem, e isso traga uma vantagem a essa organização. Talvez a cadeia de valor são todos os equipamentos, são todo o processo de produção da empresa. Então, isso também pode ser uma cadeia de valor para aquele segmento. Lembrando que
Os elementos relacionados ao diagnóstico estratégico interno, eles podem ser tangíveis, como máquinas, equipamentos, dentre outros, ou também intangível. Às vezes a empresa ela detém uma cultura organizacional tão forte que preza algum valor que é destaque da empresa, por exemplo, alta tecnologia, o valor sustentável. A gente pode citar alguns exemplos. Por exemplo, a gente tem uma cultura organizacional da Natura que tem muito esse apelo vinculado à sustentabilidade, não só dos seus produtos, como da sua infraestrutura, inclusive. E isso é difícil para um competidor copiar, porque ela já desenvolveu este elemento ao longo do tempo. O know-how sobre determinada atividade, as empresas de tecnologia, elas têm esse know-how que passa a ser muito difícil copiar. A gente pode citar aí Google, a gente pode citar Apple, entre outras, que têm esse know-how que, apesar delas terem algum concorrente no mercado, elas possuem o know-how como o fator diferencial, o fator intangível diferencial em termos de competição no mercado. E também os elementos que poderiam ser terceirizados ou que são terceirizados e conseguem agregar valor à empresa. Então, se uma empresa ela produz muito bem determinado produto, mas se o seu processo de entrega talvez não seja eficiente, ela pode ter a sua satisfação perante o seu cliente comprometida. Por quê? Não pelo fato de seu produto ser ruim. Pelo contrário, o produto tem boa qualidade, porém, o processo de entrega deixa a desejar. Então, às vezes a empresa pode optar por uma terceirização. Se não der para reestruturar a logística de entrega, às vezes buscar a terceirização pode ser estratégico para a empresa. Às vezes busque lá uma empresa terceira que seja reconhecida no mercado pela sua eficiência na logística de entrega. É uma das saídas também, que pode ser um elemento, volto a dizer, que componha lá na sua análise SWOT. Recapitulando, então a intenção estratégica vocês vão ver dentro do planejamento estratégico, o negócio da empresa, missão, os princípios, valores, visão de futuro, fazendo a relação diretamente com o diagnóstico, tanto interno quanto externo da organização, e a partir daí vocês vão começar a formulação dos objetivos e estratégias organizacionais. Lembrando que nós temos aí uma outra ferramenta nessa interface que será utilizada, que é a análise SWOT. Bom, na construção de cenários, vocês vão considerar os elementos do diagnóstico estratégico externo. Então, pode ter uma mudança econômica, por exemplo, nós temos aí, nos últimos meses, uma elevação do câmbio. Então, o dólar, que é a moeda referência, elevou-se muito, pode ser um elemento favorável para um determinado segmento de negócio. Então, por exemplo, empresas que exportam muito e não dependem tanto de insumos importados para produzir, então isso pode ser um elemento vantajoso para a empresa, como também pode ser desvantagem para aquelas empresas que possuem insumos importados que são negociados em dólar. Então, feito esse diagnóstico estratégico externo, observe que o aspecto econômico pode desfavorecer ou favorecer determinada empresa. Já o diagnóstico estratégico interno, você pode analisar se a empresa adotou infraestrutura ou desenvolveu uma cultura que seja um diferencial no mercado. Isso pode fazer parte da construção desse cenário, sendo positivo ou não, baseado nesse diagnóstico que precisa ser realizado. Pois bem, aqui na matriz SWOT eu vou dedicar um tempo maior, apesar de vocês já conhecerem essa ferramenta, já ter estudado, inclusive, em outras disciplinas, mas dentro do planejamento estratégico, sobretudo falando sobre a relação da SWOT com o BSC, é importante a gente dedicar um tempo maior para a compreensão e para o maior aprofundamento dessa ferramenta. Pessoal, considerando que as forças e as fraquezas de uma organização são elementos internos, ou seja, são elementos que a empresa possui influência direta, então a empresa consegue controlar suas forças, ela consegue ampliar suas forças, ou então a empresa também possui controle das suas fraquezas. Olha, a empresa ela tem como fraqueza
a infraestrutura, ou seja, ela consegue, de certa forma, adotar políticas para tentar melhorar a sua infraestrutura. Depende dela, ela pode buscar um financiamento, ela pode buscar parcerias, dentre outros movimentos, para ela tentar minimizar e solucionar essas fraquezas. Já passando para uma análise mais externa, onde que a empresa não detém o controle, pelo menos total, as oportunidades normalmente são ofertadas pelo mercado, então, dentro do ambiente externo, pode surgir oportunidade de negócio, oportunidade para a empresa, oportunidade de novos clientes. Não necessariamente a empresa consegue controlar essas oportunidades e também as ameaças. Às vezes entra um concorrente, a empresa não detém poder para controlar a entrada de concorrente. Às vezes um fornecedor deixa de operar no mercado, que vai prejudicar a atividade da empresa. Essa empresa também não vai conseguir controlar, por isso são elementos considerados externos à empresa. Então, dentro da matriz SWOT, é importante compreender estes movimentos, o que a empresa tem como elemento interno, considerando força e fraqueza, e o que a empresa considera como elemento externo em termos de oportunidade e também ameaça. Então, para a gente exemplificar e eu conseguir fazer a relação lá com o BSC com vocês, nós temos aqui um exemplo de SWOT, onde que nesse modelo qualquer de empresa, nós temos como força capacidade técnica, equipe comprometida, tempo de mercado, imagem e confiança, facilidade de mudanças, fraquezas, recursos limitados, clientes infiéis, dentre outros, oportunidades, o mercado em evolução, novas tecnologias, novas formas de marketing e as ameaças, entradas de fortes concorrentes, tecnologias e produtos substitutos, variações cambiais. Lembrem-se, a empresa ela deve adotar uma postura proativa perante o mercado e perante essa análise da matriz SWOT que é desenvolvido dentro para conhecer melhor o negócio ao qual a empresa está inserida. Lembrando que, se a gente selecionar uma fraqueza, o propósito da empresa deve ser sempre buscar minimizar ou eliminar uma fraqueza. E a ameaça também. A ameaça, como que a empresa consegue minimizar uma ameaça? Como que a empresa consegue eliminar uma ameaça? Muitas vezes ela consegue fazer isso utilizando das forças e oportunidades que estão à sua disposição. Então, para a gente exemplificar, vamos pegar aí um caso de uma fraqueza. Uma fraqueza dessa empresa fictícia são os clientes infiéis que a empresa tem como fraqueza, ou seja, os clientes normalmente não criam aquela fidelização no consumo do produto ou serviço daquela empresa. Existem algumas possibilidades de tentar minimizar essa fraqueza? Bom, vamos analisar. A empresa tem como força tempo de mercado, essa é uma força. E ela tem também a imagem de confiança. Se eu aliar o tempo de mercado mais a imagem de confiança que essa empresa possui como força, atrelado a uma oportunidade de mercado, que é novas formas de marketing mais eficientes e baratas, observem, eu posso criar um objetivo estratégico no sentido de minimizar essa fraqueza da empresa. Qual o objetivo estratégico, por exemplo, que pode ser criado? Objetivo: desenvolver um programa de fidelização de clientes. Com o tempo de mercado da empresa, com a imagem de confiança e com formas de marketing mais eficientes e baratas, é possível desenvolver um programa que vise minimizar aquela fraqueza inicialmente, que são os clientes infiéis. Então, eu crio aí um programa de fidelização do cliente, utilizando de forças que a empresa possui e também de oportunidades. Então, o exemplo para vocês de como se faz, como que se utiliza dessas informações para criar objetivos no sentido de minimizar ou até mesmo de eliminar fraquezas ou ameaças que, porventura, sejam identificadas dentro da matriz SWOT. Vamos para um segundo exemplo.
Esse segundo exemplo, vamos pegar aí um caso de uma ameaça. Nós temos aí como ameaça, nesse caso fictício da empresa, tecnologias e produtos substitutos. Ou seja, essa empresa pode estar comercializando um produto e que o mercado venha figurando e venha demonstrando produtos substitutos que, porventura, pode ter uma parcela maior no mercado e essa empresa fique numa situação complicada, uma vez que o seu produto passa a ser substituído dentro do próprio mercado. Como resolver isso? Vamos analisar lá as forças e oportunidades. Bom, a empresa ela está identificada como força capacidade técnica. Um outro elemento, facilidade de mudança. Olha, duas características. Vamos analisar no aspecto oportunidade. Tem lá como oportunidade novas tecnologias que podem ser ofertadas. Observem, se eu unir forças e oportunidades que foram identificadas, eu posso criar um objetivo organizacional. Qual que é o objetivo? Ampliar o mix de produtos ofertados. Ou seja, se a empresa tem capacidade técnica, facilidade de mudança e existe no mercado como oportunidade novas tecnologias que podem ser ofertadas, olha, por que ao invés daquele número X de produtos que são ofertados, a gente não amplia isso no sentido de minimizar esses produtos substitutos que estão entrando no mercado? Talvez a gente faça uma adaptação na empresa para minimizar esse impacto dessa ameaça ou até mesmo eliminá-los. Então, pessoal, dentro dessa perspectiva de cruzamento das informações na SWOT, vocês podem criar para cada ameaça e para cada fraqueza um objetivo no sentido de diminuir essa ameaça ou fraqueza ou até mesmo eliminá-los. E como que a gente operacionaliza esses objetivos que foram criados lá na SWOT? Aí a gente busca o BSC para nos auxiliar. Então, considerando o nosso primeiro exemplo, que é que a gente criou aí um objetivo que é desenvolver um programa de fidelização dos clientes, o que a gente pode criar em termos de indicadores, metas e ações para esse objetivo? Bom, indicadores, números de novas vendas com clientes cadastrados, ou seja, eu tenho lá um cadastro de cliente, mas esses clientes não voltam a adquirir produtos ou serviços dessas empresas. Então, um dos indicadores para eu atender esse objetivo de desenvolver um programa de fidelização do cliente é o quê? Número de novas vendas com esses clientes antigos, no sentido desse cliente voltar a comprar da empresa e desenvolver o processo de fidelização. Qual que é a meta? Traçou uma meta aqui de aumento de 10% nas receitas. Quais são as ações? Lembrando, a gente pode criar diversas ações para um objetivo específico. Considerando esse nosso exemplo de objetivo, que é desenvolver um programa de fidelização, esse objetivo ele pode desmembrar em várias ações. Campanha promocional, ela pode trazer prospecção de novos clientes, um cadastramento exclusivo desses clientes, pode ser um programa de serviços para esses clientes, enfim. Aí a criatividade da empresa ela pode ser utilizada no sentido de desenvolver ações para fundamentar esse programa de fidelização de clientes. Então, mas para a gente ter aqui como exemplo, nós criamos uma ação que é criar campanha promocional com clientes cadastrados. Essa ação, ela pode ser desmembradas dentro de um plano de ação, utilizando da ferramenta 5W2H. Então, lembre-se, utilizamos a SWOT para traçar os objetivos organizacionais. Com esses objetivos, que eu trouxe um como exemplo, nós incluímos ele dentro de uma perspectiva de BSC, de indicadores, metas e ações. A gente pode utilizar a perspectiva de aprendizagem financeira, cliente, de processo dentro das perspectivas do BSC, mas não é o caso da gente estar utilizando aqui neste exemplo, só estou mostrando para vocês como que esse processo ele é feito para você criar o planejamento estratégico e depois aplicá-lo utilizando o BSC. Mas vamos voltar lá à ação. Criar campanha promocional com clientes cadastrados. Ótimo. Vamos partir para o plano de ação. Esse plano de ação,
será utilizado a ferramenta 5W2H. Então, para eu criar uma campanha promocional com clientes cadastrados, o que preciso fazer? Primeiro, neste caso, vamos solicitar propostas de empresas de marketing digital. Empresas que façam esse serviço de marketing digital para eu criar essa campanha. Então, por que fazer isso? Porque eu tenho a necessidade de otimizar o aspecto propaganda da empresa. Quem vai fazer? Escritório de marketing. Onde? Quem vai fazer? O analista. Onde? Escritório de marketing. Qual o prazo? Quando será feito? Aqui foi destinado 4 de janeiro. Como será feito? Pesquisa de sites especializados. Quanto vai custar? Olha, o orçamento destinado vai ser de 100 a R$1.000. Qual que é o status da situação? Foi feito. Então, após solicitar as propostas da empresa de marketing digital, vai ser feito, como segundo passo, a avaliação das propostas, a decisão da proposta adequada, o fornecimento das informações necessárias para que a campanha seja desenvolvida pela empresa e depois implementação e monitoramento. Observe, um único objetivo que foi traçado lá na SWOT, que foi desenvolver um programa de fidelização de clientes. Nós desenvolvemos uma ação para esse objetivo, uma das ações para esse objetivo, e dentro dessa ação nós aplicamos aí a ferramenta 5W2H para a execução de tal ação que vai contribuir para o atingimento do objetivo organizacional, que é desenvolver um programa de fidelização do cliente. Então, só para vocês terem aí uma ilustração do planejamento estratégico, do BSC e da ferramenta de plano de ação aí utilizada 5W2H dentro de todo esse processo. Lembrando, para fins do trabalho que foi solicitado a vocês, vocês não vão precisar fazer a parte nem do plano de ação, nem do BSC, mas vocês vão precisar executar o planejamento estratégico como um todo até os objetivos organizacionais. Então, pessoal, esse foi o propósito da aula de hoje, explicar e explanar qual que é o fundamento do trabalho que vocês vão ter que desenvolver para a disciplina e relacionar esse trabalho com os conteúdos abordados até então. Agradeço a atenção.